Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações diante de Deus, nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força do Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do mundo, vós resplandeçais, mensagens de voz ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclamais, quais astros dos dentes no mundo brilham. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia,
Reverendíssimo Padre Joaquim, digníssimo pároco desta paróquia, Padre João Ivo, vigário paroquial, Padre Pascoal Belmonte, aqui também presente nesta Eucaristia, nossos diletos seminaristas, aqui também reunidos no início destes festejos, a todos os devotos e devotas de Santa Rita de Cássia, as autoridades aqui constituídas deste município, a todo o povo de Deus. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus nos chama à graça da conversão, pois é preciso que possamos dialogar com Deus nesta aproximação da experiência que fazemos da fé. O Evangelho nos convida a meditar sobre a certeza de que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Devemos colocar Deus como centralidade da nossa vida. Costumo dizer nos casamentos, para os noivos, coloquem Deus no começo, no meio e no fim, e não tem como dar errado. Porque se colocamos Deus como centralidade, colocamos Ele como certeza para a nossa experiência de fé. Virão os tormentos, as tempestades, virão as tormentas diante das realidades contrárias da vida, mas continuaremos perseverantes na fé, pois o que nos sustenta e o que nos ampara é a força do Deus verdadeiro. Olhando para a primeira leitura desta Eucaristia, o profeta Isaías nos convida, por meio de Ciro, o seu ungido, a professar a fé no Deus verdadeiro, para que assim os povos se submetam ao domínio de Deus. É preciso voltar-nos para Deus. É preciso reconhecer esta importância e esta urgência da conversão. O mundo está envolto em tantas guerras. O mundo conturbado pela violência, pela discórdia. O mundo conturbado com tantas coisas contrárias à fé verdadeira. E é necessário que nós, enquanto cristãos, possamos despertar para o compromisso da fé, para o compromisso da esperança, para o compromisso da caridade. Porque somente por meio desta experiência no Deus verdadeiro é que colocamos sentido para a nossa vida. Longe de Deus não dá para termos vitória. Longe de Deus não dá para podermos vencer as batalhas. Abandonando a cruz, nós não conseguimos chegar à glória da ressurreição do Senhor. É preciso abraçar a cruz da nossa vida. É preciso abraçar com amor, com fidelidade, porque muitas vezes nós, ao sentirmos o peso da cruz, queremos esmorecer, queremos desistir, queremos abandonar o barco, queremos mudar de religião, queremos mudar a nossa fé, queremos procurar outros caminhos. Vos digo, meus irmãos e minhas irmãs, somente o Deus verdadeiro, somente o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é digno de louvor para sempre e eternamente, por todos os séculos. Nós não podemos querer fazer uma experiência com Deus, uma experiência superficial. Não podemos nos tornar cristãos superficiais, sem consistência,
sem uma identidade, porque abandonamos a Deus, trocamos a Deus com tanta facilidade. Hoje, domingo, dia do Senhor, muitas vezes trocamos a missa pela praia, pelo futebol, pelo aniversário, pela confraternização, pelo churrasco. Trocamos a Deus com tanta facilidade e nos tornamos infiéis de nos aproximarmos do seu banquete. Quem veio à missa no domingo passado escutou o Evangelho, que o desejo de Deus é salvar a todos, e por isso Deus dá um banquete para que todos possamos participar. Mas vocês lembram também que naquele convite, no primeiro momento, os convidados rejeitaram o convite do Senhor. No segundo momento, Deus manda os seus enviados a todos os lugares, às encruzilhadas das cidades, para convidar a todos, sem exceção, para participar da festa. Mas o dono da festa chega e vai olhar os seus convidados, e ali tem uma pessoa que não está com os trajes da festa. Quem está no pecado não pode participar da festa da salvação. É preciso despertar para isto, porque muitas vezes nós falamos numa linguagem de amor, muitas vezes nós despertamos para uma linguagem de perdão, muitas vezes apresentamos um Deus misericordioso e amor, mas um amor sem responsabilidade, um amor sem exigência, não é um amor verdadeiro. O amor de Deus exige de nós uma mudança, uma conversão. O amor de Deus exige de nós podermos participar do seu banquete dignamente. Para podermos participar da festa da salvação, é preciso que nós nos preparemos, é preciso que nós coloquemos as vestes da salvação, as vestes do amor, do perdão, da graça de Deus, para ao entrarmos na sala da festa e ali podermos cear com o Senhor, e Ele mesmo passando nos servirá, porque Deus está a serviço de todos. E nós, enquanto cristãos, devemos estar a serviço uns dos outros. É preciso despertar para este compromisso, a experiência com Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. O profeta Isaías termina a leitura exatamente com esta palavra: eu sou o Senhor e não há outro, porque outro nenhum é causa de salvação. Trocamos a Deus muitas vezes quando queremos desviar o nosso caminho, mudando consequentemente, mudando corriqueiramente de religião, buscando crendices, buscando um sentido para a vida, em outras dominações, muitas vezes até voltadas para a invocação do mal. E olha, na realidade que nós estamos, a guerra religiosa não é os cristãos contra os cristãos. Vai ser exatamente, já iniciou, é a guerra dos cristãos contra Satanás. O poder das trevas está tomando um espaço muito grande no mundo. E se nós, enquanto cristãos, não voltarmos o nosso coração para Deus, não dobrarmos o nosso joelho no chão, não fazermos penitência, não nos confessarmos, se nós não procurarmos viver e alimentar a fé, nós iremos perecer, iremos nos deixar dominar pelo mal.
iremos nos deixar dominar pelo poder do inimigo e, consequentemente, não veremos a salvação que vem de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que ser cristão é simplesmente vir à missa e depois passar a semana toda virando a lata no meio do mundo e voltar à missa novamente como se nada tivesse acontecido. Hoje eu estou na igreja católica, amanhã eu não estou não sei aonde, amanhã eu estou na mesa espírita, depois eu estou no terreiro, depois eu vou não sei para onde. Meu irmão, se acorde para a fé, se acorde para Deus. Não existe outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, aquele que enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte, para quebrar os agrilhões da morte, da escravidão, do pecado. E nós, enquanto cristãos, devemos despertar para isto. Não podemos ser fermento dos fariseus. O Evangelho nos fala isto. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. E o que é hipocrisia, padre? É a gente viver de aparência. É a gente querer viver de aparência. É a gente ser tão piedoso na foto, mas está com o coração tão duro para perdoar. É nós andarmos até de cabeça baixa, muitas vezes com uma forma de piedade, com um semblante às vezes até sereno, mas a guerra interior existente na mente e no coração está tramando vingança, está sentindo ódio, está guardando rancor. E isto tudo impede de vivermos uma verdadeira experiência com o Senhor. É aquele que lhe abraça, mas por detrás está lhe apunhalando. Isto é hipocrisia. Além de hipocrisia, ainda é falsidade. E nós devemos lutar contra isto, meus irmãos. Porque se não lutarmos contra estes poderes opressores da fé verdadeira, nós iremos nos dividir. E divididos, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de comunhão, de amor, de unidade, de perdão. É um Deus que nos leva a olhar para dentro de nós, para que possamos corrigir a nossa vida. O tempo está abreviado. Muitas coisas já estão se cumprindo, conforme a Escritura, a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo ainda. Não rezamos, porque queremos procrastinar a vida de oração, mas queremos ganhar a graça de Deus. Queremos que Deus nos atenda, mas não reza texto, não lê a Bíblia, não vem para a missa, não se confessa, não comunga, não quer mudar de vida, não quer se casar, não quer mais fazer um itinerário de fé. E como é que a gente vai ter um encontro com Deus dessa forma? A proposta de Deus é esta. A proposta de salvação de Deus passa pela vida sacramental. Os sacramentos são um convite à graça da conversão e da experiência com Deus. E nós não podemos vacilar. Porque quando nos deixamos conduzir pelo mal, nós perecemos, caímos no abismo e corremos o grande risco de não ter forças de voltar. O perigo não é cair. O perigo é nós não conseguirmos mais nos levantar da nossa queda. Por isso nós temos que rezar constantemente. Rezar, fazer das nossas fraquezas forças para resistir ao pecado. Fazer das nossas fraquezas forças é rezar constantemente,
Na sua família não está indo bem não? Tem alguma coisa desmantelada na família? Tem alguma coisa contrária no seu grupo de oração? No seu grupo de igreja? Na sua pastoral? Comece a rezar. Porque parece que a gente tem um desejo tão grande que quando a coisa não está dando certo, a gente começa a apontar o erro, começa a falar do outro, começa a criticar o outro, em vez de rezar e pedir a Deus a sua conversão e a conversão do outro. E porque é um danado de horrível que a gente às vezes reza pela conversão do outro e não reza pela sua conversão. Porque não reconhece que necessita melhorar. Que não reconhece que precisa fazer uma experiência verdadeira com Deus. O apóstolo São Paulo vai nos fazer um convite na segunda leitura, falando à comunidade dos Tessalonicenses: recordamo-nos sem cessar da vossa fé, da caridade e da esperança. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos e sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. As 3 virtudes teologais nos fazem ter uma experiência verdadeira com o Senhor. Fé. A fé nos faz acreditar. A fé não pode ser uma superficialidade. A fé não pode ser simplesmente uma tradição. A fé deve ser uma realidade de vida. Nós cremos e sabemos em quem cremos. E professamos esta fé porque acreditamos naquele que tem o domínio sobre a nossa vida. É necessário recordarmos que sem a fé nós não podemos nos salvar. Eu tenho dito muito lá na paróquia que muitas vezes a gente pensa que fazer o bem nos garante a salvação. É um caminho. Ah, seu padre, eu pratico a caridade, eu dou de comer a uma pessoa que está com fome, eu dou de vestir a uma pessoa que está nu, eu dou um copo de água. Mas, meu irmão, qualquer pessoa pode fazer isso, mesmo estando em estado de pecado. Não precisa a gente ser convertido, não precisa a gente acreditar em Deus para fazer isso. E a gente vai se contentando. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu sou bom porque eu faço isso. Ah, eu sou bom porque eu pratico aquilo. Não é o dom que vai te salvar. Não é o teu dom. Não é aquilo que tu sabe fazer. Mas é a tua fé. É você fazer com fé aquilo que você faz. É fazer com amor. É praticar a fé numa esperança verdadeira. É eu dar sentido àquilo que eu faço. Não adianta eu fazer algo simplesmente por mera obrigação. Eu até citava o exemplo de manhã lá na paróquia, que às vezes a gente se compromete de rezar o texto todo dia, mas aí começa a inventar coisa. O domingo, dia do Senhor, eu não sei vocês aqui, talvez seja da realidade, mas às vezes o pessoal deixa para resolver tudo o que na semana não deu para fazer no domingo. No domingo eu tenho que lavar 3 sacos de roupa, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que limpar o quintal, eu tenho que não sei para onde. Aí vai sufocando. Vai sufocando. E tem missa de manhã, tem missa de tarde, tem missa de noite. De manhã não posso, que tem que fazer tudo isso. De tarde não vou porque estou cansado. E à noite eu não aguento mais quebrar um android. Imagine ficar numa missa. A gente ri, né? Porque muitas vezes fazemos isso. E trocamos Deus pelas coisas
passageiras. Trocamos Deus pelas coisas passageiras com tanta facilidade. E muitas vezes, quando a gente vai se confessar, a gente não conta isso. Não conta. É preciso despertar para a verdade do Evangelho. É preciso despertar para o amor de Deus. É preciso despertar para a caridade que nos leva a olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. É preciso despertar para a esperança que não decepciona. O Papa Bento XVI, em saudosa memória, nos dizia, no discurso para a juventude: a esperança tem um nome, tem um rosto, é Jesus Cristo. A esperança que não decepciona o homem e a mulher. A esperança que dá sentido para a nossa vida é Jesus. Mas nós muitas vezes queremos colocar nossa esperança nos homens, nas coisas passageiras da vida. Muitas vezes a gente coloca a esperança numa pessoa, num político, numa atriz, sei lá o quê, num ídolo. E tudo isso nós corremos o grande risco de sair decepcionados, de sair desmotivados. Mas quando colocamos a esperança em Jesus, Ele não nos decepciona. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, dá a Deus o que é de Deus. É exatamente isto que nós devemos fazer. Esta pergunta feita a Jesus é uma pergunta para colocar Jesus à prova. Os mestres da lei e os fariseus estão querendo colocar Jesus à prova para poder ter alguma coisa para mostrar contra ele. Mas a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Quando Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus: quando vocês forem perseguidos, não vos preocupeis com o que dizer, porque na hora certa o Espírito Santo falará sobre vós, e vocês darão testemunho do Espírito da verdade. E é isso que Jesus faz neste Evangelho: dá testemunho do Espírito da verdade, de quem é a moeda, de quem é a inscrição da moeda, é de César, então dai a ele o que é dele. Mas a Deus dai o que é de Deus. E o que é de Deus, meu irmão e minha irmã? A nossa vida. Temos retribuído a Deus com a nossa vida. Temos retribuído a Deus com o maior dom, o mais precioso dos dons que Ele nos deu, que é a nossa vida. Temos retribuído, temos buscado a graça da fidelidade, buscado viver uma experiência verdadeira. É preciso olhar para o exemplo de Santa Rita. Santa Rita sofreu muito. Um marido cruel, uns filhos difíceis, mas ela nunca se cansou de clamar pelo Deus verdadeiro, de acreditar que Deus teria o poder, e tem, de mudar o coração do seu marido. E no fim da vida, ele se converteu. Ele se converteu. Por quê? Porque a oração dela chegou até o coração de Deus. A nossa oração tem chegado ao coração de Deus? O que nós pedimos é o que nós precisamos verdadeiramente? O que nós pedimos é o que nós precisamos para nos garantir a graça de uma experiência verdadeira com Deus? Ou nós estamos pedindo somente aquilo que é supérfluo, passageiro?
É preciso despertar para o compromisso com Deus. E é preciso voltar o nosso coração para Deus urgentemente. Não deixemos para amanhã a experiência com Deus. Não adiemos mais a nossa conversão. Não adiemos mais a nossa experiência com Jesus. Mas busquemos hoje viver a experiência do Evangelho, buscar a graça da conversão e testemunhar a Jesus Cristo como verdade, como caminho e como vida que nutre a nossa vida. Que pela fé, a esperança e a caridade possamos fazer a experiência verdadeira com Jesus e buscarmos a conversão sincera para um dia podermos chegar à pátria definitiva e contemplar a face do Deus amor no reino dos céus. Esta deve ser a nossa meta, este deve ser o caminho, e por isso devemos apressar o nosso passo, porque amanhã pode ser tarde demais para decidirmos o caminho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé.